Boa noite. A alegria de estarmos mais uma vez reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que bênção que temos esse tempo maravilhoso e especial para glorificar ao Senhor. Certamente você sabe o que significa a palavra rótulo, não sabe? Muito interessante que os rótulos foram criados, podemos chamar aí numa revolução do marketing. Antigamente você comprava o arroz na mercearia, você comprava no quilo. O cara da venda, o vendedor, colocava o arroz, media 1 quilo, 2 quilos, você levava num saco normal, não era assim? O feijão, a carne era no açougue, mas alguém muito esperto criou o rótulo, a marca, o símbolo. E aí nós deixamos de comprar as coisas pelo preço que elas valiam para pagar o valor da marca. Né, do rótulo. Então, às vezes você compra um produto tão bom quanto o outro, mas tem uma marca. Esse produto, você vai pagar mais caro pela marca. Às vezes é a mesma calça jeans, é a mesma camisa, né? Muitas vezes é a mesma comida, mas tem uma marca diferente, que é consagrada, então você acaba pagando mais caro. Mas isso chegou também ao convívio social, e nós acabamos nos rotulando. Isso chegou na esfera espiritual, e nós também vivemos por rótulos. Por exemplo, Igreja Batista Manancial, somos batistas, é um rótulo. É um rótulo necessário para nos distinguirmos de outros grupos cristãos, para nos distinguirmos dentro do entendimento bíblico que nós cremos que é a verdade de Deus. Por isso somos batistas. Mas esse não é um rótulo mais importante. Na verdade, se temos que escolher um rótulo, tem que ser o de sermos discípulos de Jesus. Tem que ser o de sermos cristãos, não somente batista, porque hoje em dia tem batista também que está bem longe da verdade revelada de Deus. Somos crentes no Senhor Jesus Cristo, somos cristãos, discípulos de Jesus. No texto de hoje, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, do verso 30 ao 33, nós vamos falar que a nossa salvação é Jesus, não é um rótulo. Nossa salvação não está num rótulo, está no Senhor Jesus Cristo. Você pode ser batista e ir para o inferno. É isso que a gente quer dizer essa noite. Você pode dizer, sou evangélico, e daí? Não quer dizer nada. Se você não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não se arrependeu verdadeiramente do seu pecado e creu no Senhor Jesus Cristo, o rótulo não vai te salvar. O nome na lista de membros não vai te salvar. Entende? Mas a sua fé pessoal, individual, no Senhor Jesus Cristo. Se você que diz que é crente ou pensa que é crente e nunca se arrependeu dos seus pecados, não tenha vergonha. Arrependa-se hoje e creia no Senhor Jesus Cristo, porque o rótulo não vai salvar. Era o que acontecia naquela época. E Paulo estava tentando explicar isso para aqueles judeus que viviam naquele período. É o que nós lemos em Romanos, capítulo 9, do 30 ao 33, e a ideia desse texto é que a nossa salvação é Jesus Cristo, não é um rótulo. Romanos 9, 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Interessante, no verso 32 a pergunta, mas por que eles não atingiram? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E essa rocha sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Queremos observar aqui 3 aspectos de um entendimento do que é a salvação. E esse é um problema no meio evangélico brasileiro. Por quê? Por que isso é um problema? Porque se pregou o evangelho de forma errada. Talvez muitos digam assim, pastor, faça um apelo aí, que se eu fizer um apelo, pode ser que o meu primo, o meu parente, meu irmão, meu amigo que eu trouxe hoje, levante a mão e crê em Jesus.
Mas você sabe, porque um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos pelo qual o meio evangélico no Brasil está desacreditado, e muitos que se dizem evangélicos não sabem o que Jesus fez na cruz por eles, é porque se fez muito essa pregação do levantar a mão. E levantar a mão não salva ninguém. Mas o que é que salva? Jesus, pregado na cruz. E você tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo. Mas, pastor, eu levantei a mão e eu sou crente. Amém. Deu certo para você. Deu certo, casou. Que quando o pastor fez o apelo, você realmente estava arrependido dos seus pecados e levantou sua mão. Mas não foi o levantar a mão. Você podia, na sua casa, orando, em secreto, suplicar a misericórdia de Deus ser salvo. E seria salvo. Não precisa o pastor pedir para você levantar a mão. Vem aqui na frente. Irmãos, agora vamos orar para esse irmão que creu. Não precisa disso. Precisa de quê? Coração arrependido. Reconhecendo que Jesus é o único e suficiente salvador da sua vida. E no dia do batismo, é o que é bíblico, esse convertido expressa para toda a igreja: eu creio no Senhor Jesus Cristo de fato, e sei que se morrer hoje estarei no céu com Deus. E o batismo é essa profissão de fé, não é o levantar a mão. Não tem problema se você vai numa igreja e o pastor pede para levantar a mão, não tem problema. A não ser o fato de que muitas pessoas emocionadas, emotivas, no calor do momento, na pressão muitas vezes, ou do próprio pregador, ou até da música, que também, nos impulsiona, acaba tomando uma decisão. Aí quando vai para casa, na frieza do dia a dia, cabeça fria, sem emoções, a pessoa começa a refletir: foi que eu fiz? Só que fica com vergonha, né? Ou some da igreja, ou vem ali devagarzinho, discreto, não é verdade? Então, se você observar bem no Evangelho, nos textos de Atos e das Epístolas, a pessoa ouvia a pregação e ela dizia: e agora, o que eu faço? Quando você pregar o Evangelho para alguém e a pessoa diz: e agora, o que eu faço? Saiba disso. Isso é um grande passo para ela estar no processo de conversão. A gente prega o Evangelho e o Espírito Santo abre a consciência da pessoa para que ela clame: eu estou perdido nos meus pecados, me ajude, o que eu faço? Uma pessoa que vai se converter, ela está clamando, suplicando por um caminho. E quem colocou isso na cabeça dela foi o Espírito Santo de Deus, porque não pode vir do pecador natural. Vamos observar então sobre a nossa salvação em Cristo, que a justificação independe de um rótulo religioso. Independe se você é batista, sou reformado, não interessa. Sou presbiteriano, sou assembleano, isso não importa. Importa é você ter se arrependido dos seus pecados e crido no Senhor Jesus Cristo. Romanos 9,30, acabamos de ler, diz assim: que diremos, pois? Essa pergunta é uma conclusão de tudo que é dito no capítulo 9. Capítulo 9, 10 e 11 trata especificamente da nação de Israel. Por que tantos judeus não creram em Jesus? Alguns creram, mas foram poucos. Jesus, o Filho de Deus, judeu, de raça, das duas linhagens de Davi, da linhagem de Davi por Salomão e por Natã, de José e de Maria, como diz lá em Mateus e Lucas, descendente, filho de Davi, o Messias judeu, veio, e o povo judeu, de modo geral, a grande maioria rejeitou Jesus. O que foi que aconteceu? Então, os judeus convertidos, muitos na igreja de Roma, quem Paulo está escrevendo aqui, ficaram confusos. A promessa não foi cumprida? O que foi que houve? Que diremos, pois, é uma pergunta que aponta para a conclusão do capítulo 9, que é o que nós estamos observando aqui. Revisando Romanos 9 para entender essa conclusão. Do capítulo 9, do 1 ao 13, nós observamos que apesar de poucos judeus terem crido, as promessas de Deus se cumpriram. Deus salvou um remanescente fiel de Israel naquele período do primeiro século. Foram os judeus que se converteram no Senhor Jesus Cristo e que foram perseguidos. Daí a epístola aos Hebreus, que nós já estudamos exaustivamente aqui na igreja,
Daí o autor, que a gente não sabe quem é, que escreveu a Epístola aos Hebreus para fortalecer a fé dos judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, que eram perseguidos até com ameaça de morte. E eles estavam a ponto de voltar para o judaísmo, com medo. Mas o autor disse, não, Jesus é maior. Vocês têm que aprender a suportar estas dificuldades por amor ao Senhor Jesus Cristo. Do verso 14 ao verso 18, nós observamos que Deus não foi injusto ao salvar uns e não salvar outros. Deus salva quem Ele quer salvar, porque a salvação é um presente, é uma dádiva, é um dom. Se os irmãos lembram bem, nós meditamos nesse texto. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Deus endurece quem Ele quer endurecer. O que é endurecer? Significa que o Senhor deixa o pecador na condição de pecado dele, para ele escolher o pecado, continuar no pecado. Não foi Deus que escolheu o pecado para ele. Foi ele que quis viver no seu pecado. E Deus decidiu, não vou intervir. Não vou. Mas outros Deus decidiu, vou salvar. Por quê? Porque Deus quer. Isso é injustiça da parte de Deus? Não. Ele é soberano para salvar quem Ele quer. Adão e Eva, perfeitos e sem pecado, mas escolheram o pecado. Deus poderia pegar Adão e Eva, depois do pecado, e dizer, inferno, vou criar outra humanidade do nada. Deus pode fazer isso. Eu vou criar outro planeta, outro tipo de ser inteligente que eu vou criar. Mas Deus não quis. Por quê? Não sei, a Bíblia não revela. Mas a gente tem que se contentar com a revelação que a gente tem, que já é enorme, a gente nem dá de conta, né? Então, não sei. Mas o fato é que o Senhor, Ele decidiu, dos descendentes de Adão e Eva, pecadores, salvar alguns. Então, Deus deu um presente para alguns, porque Ele quis, pela vontade dEle. Ele não é injusto ao fazer isso. Por que que Ele não é injusto? Porque não existe obrigatoriedade em Deus para salvar ninguém. O ser humano escolheu o pecado. Adão e Eva tinham liberdade, nós não temos. Eles tinham liberdade ali, porque eles nunca pecaram, mas infelizmente escolheram o pecado, e o pecado veio a todos nós. E Deus permitiu que nascêssemos no pecado. Deus poderia ter interferido, mas nós nem existiríamos. Deus permitiu e escolheu salvar alguns. É injustiça da parte de Deus? Não. E essa doutrina da eleição, da predestinação, da preterição, é uma das doutrinas que reforça a soberania do Senhor nosso Deus e que nos humilha, porque nós queremos ter o controle das coisas, queremos ter o controle da nossa vida, queremos ter o controle do que vai acontecer amanhã. Por que é que você anda ansioso? É porque você está preocupado com o amanhã, porque você quer controlar o que vai acontecer já já e amanhã e depois, e você não consegue controlar. Aí você fica ansioso, ansiedade em extremo gera depressão, depressão em alto nível gera ideação suicida. A culpa é de Deus? Não. É porque você não confia no Senhor, que é soberano sobre tudo, e que já determinou todos os passos da nossa vida, e nós devemos confiar nele, para a salvação, obviamente, e para tudo que acontece na nossa vida. Pais e mães, exercitem isso com seus filhos. Vocês têm que confiar em Deus, para que o Senhor cuide dos seus filhos, dos nossos filhos. O que compete a nós? Ensino, disciplina e exemplo. Ensino, disciplina e exemplo. Grave na sua mente. É o que compete a nós. Chega uma hora que não dá para controlar. Tem um momento, até um momento você controla. Depois não dá mais. Cresceu. Então, entregar nas mãos do Senhor, orar a Deus, para que o ensino, a disciplina e o exemplo que você deu frutifique na vida do seu filho e que Deus cuide e guarde. Por quê? Porque não temos o controle, irmãos. E temos que aprender isso. Não controlamos nem a nossa vida. Tomamos decisões todos os dias.
tomamos. Mas essas decisões, elas têm que ser baseadas na revelação de Deus, Bíblia Sagrada, e muitas vezes decidimos ainda errado. Temos que confiar no Senhor. Deus não é injusto ao salvar uns e não salvar outros. E vimos em Romanos 9, 19 a 29, nós não podemos questionar a justiça de Deus. Quem somos nós? Deus fez vasos de misericórdia, Deus fez vasos de ira. Os vasos de misericórdia são aqueles que vão ser salvos. Os vasos de ira serão condenados. Quem é o oleiro? É Deus. Não podemos questionar a justiça de Deus. E lemos nesse domingo, quando trabalhamos esse texto aqui, estudamos esse texto, Romanos 9, 19 a 29, quem somos nós, à luz de Isaías e de Jeremias, os profetas? Quem somos nós para questionar o oleiro? Ele é o oleiro, nós somos os vasos. Ele quebra um vaso e faz outro. Ele é Deus, irmãos, soberano sobre tudo. E se nós somos inteligentes, e somos, vamos nos apegar ao Senhor. Vamos depender de Deus. Vamos viver pela fé, crendo que se eu orar, dentro do que a Bíblia diz, o Senhor vai cuidar dos meus filhos. O Senhor vai cuidar da nossa família. O Senhor vai cuidar daqueles que são dele. Lembra? Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Dentro do contexto do que estudamos também. Por isso, não se preocupe se você vai sofrer pelo nome de Jesus. Tudo coopera para aqueles que são crentes em Jesus. Deus nos ama. Deus é bondoso. Deus é favorável a nós. Confiemos nele. É isso que a Bíblia nos ensina. Confiemos nele. Logo, não podemos questionar a justiça de Deus, nem o modo de ele administrar a salvação dele, a salvação que ele dá. Ele tem esse poder e ele dá. E só há salvação porque Jesus foi pregado numa cruz pelos nossos pecados. Veja como é interessante. Que diremos, pois? Paulo vai resumir tudo isso que foi visto no capítulo 9, ensinos extremamente profundos, difíceis até de aceitarmos, mas que nós devemos ler e reler esses textos, para aceitar quem Deus é. Sabe qual a mania do ser humano, inclusive o evangélico, é questionar isso aqui. A turma não quer aceitar o que a Bíblia diz. Os crentes querem questionar, mas por que Deus fez isso? Mas por que ele fez aquilo? Mas é injustiça, não pode. Aí vem o arminiano, que é aquele que questiona a soberania de Deus e afirma o quê? Que há participação da vontade humana no plano de Deus. O ser humano escolhe e Deus apenas sanciona. Isso não existe. Deus determinou tudo, todos os nossos dias contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139. Deus nos escolheu para a salvação antes do mundo existir. Antes da criação de todas as coisas. Deus não prevê o futuro. Ele escreveu o futuro, determinou o futuro. Esse é nosso Deus. Na nossa cabeça, isso é difícil de entrar. Mas veja bem, é um Deus infinito, que sabe até o que a gente vai pensar e falar antes de nós pensarmos e falarmos. E por que Deus sabe? Porque ele é infinito, nós somos finitos. Embora para nós as nossas escolhas pareçam inúmeras, os nossos pensamentos inúmeros, talvez na nossa concepção infinitos, não são limitados. As nossas escolhas, embora pareçam muitas, elas têm fim. E Deus sabe de todas as nossas escolhas antes delas existirem, porque foi Deus que desenhou o seu DNA, a sua altura, a cor dos seus olhos, da sua pele. Foi Deus que desenhou tudo isso na eternidade passada, antes de ninguém existir. Você só existe porque Deus escolheu que você fosse fecundado ali. Senão você não existiria, nem eu existiria. E Deus tem o controle de todos os eventos da sociedade. O homem acha que controla as coisas. O presidente de um país acha que tem o controle. Os reis pensam que dominam. Mas
tudo é pela vontade do Senhor nosso Deus, até as coisas difíceis e ruins desse mundo. Aprendemos então que não podemos questionar o Senhor. E então, Paulo diz, na continuação do verso 30, Romanos 9:30, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Como é que pode? Os gentios, eles eram pagãos, idólatras, promíscuos, cometiam pecados terríveis. E a salvação chegou até eles. E ainda diz assim no verso 30, todavia, a que decorre da fé, quer dizer, a justificação pela fé no nome de Jesus atingiu os gentios. Gentio, que ele está falando de gregos, de romanos. A salvação chegou até eles. Pessoas imorais, pessoas que tinham vários deuses, o panteão de deuses gregos e romanos, e viviam em pecados terríveis. E a salvação atingiu, e eles creram no Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Interessante que o verso 30, que acabamos de ler, de Romanos 9, é como se fosse uma repetição do verso 14 de Romanos 9. Romanos 9:14 diz, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Gentios creram e Deus escolheu. E muitos judeus não creram. Como pode? E isso bagunçou a cabeça dos crentes naquela época. Olha Romanos 9, versículo 4. As vantagens que os judeus tinham para crer em Jesus naquela época. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Eles têm tudo isso, revelação, os profetas, as promessas, a escritura, o Cristo, o Messias é judeu, eles têm tudo isso na cultura deles. Eles tinham toda Jerusalém, era para se prostrar adorando o Senhor Jesus Cristo. Deixa os romanos crucificarem Jesus, mas não os judeus. Mas eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo também, porque eles levaram Jesus a julgamento de romanos para ser crucificado ali. Então, como entender isso? A soberania de Deus. Deus quis salvar os gentios. Deus não salvou uma grande multidão dos judeus. E os judeus tinham tudo para crer no Senhor Jesus Cristo. De uma perspectiva humana, porque nós lemos a Bíblia de dois planos. O plano divino e o plano humano. No plano divino, não foram escolhidos por Deus. No plano humano, tem as razões por que eles não creram. A gente sempre tem que ler a Bíblia nos dois planos. Por quê? Porque nós temos a revelação de Deus aqui, a Bíblia Sagrada, plano humano. E nós temos um plano de Deus oculto aos nossos olhos. A gente não sabe. Muita coisa a gente não sabe. E Deus faz porque Ele é Deus soberano, é o Senhor sobre tudo. João 8,33 diz um motivo porque muitos judeus não creram naquele período. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Jesus estava pregando aquela frase muito conhecida, conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente usa esse versículo falando da verdade no aspecto epistemológico, que é o aspecto do conhecimento do que é real. Mas Jesus não está falando isso. Jesus está falando da verdade no sentido de que Ele, Jesus, é a verdade. Não é isso? Então, conhecereis a mim, Jesus dizendo, e eu vos libertarei da escravidão do pecado e da condenação do pecado. Era isso que Jesus estava dizendo ali. E aí os judeus replicaram, somos descendência de Abraão. Como você diz, né, que nós somos escravos? Olha a mentira. Jamais fomos escravos de alguém. Eles não foram, os judeus não foram escravos de ninguém. Foram escravos dos egípcios, foram escravos dos assírios, foram escravos, pensando nos israelitas, né? Foram escravos dos babilônios, foram escravos dos gregos, foram escravos dos romanos, dos persas. Como não fomos escravos de ninguém? E nesse momento, eram escravos de Satanás, porque eram filhos das trevas. Jesus estava pregando a libertação dos pecados, mas os judeus, eles estavam levantando o quê? Um rótulo. Somos descendência de Abraão.
Ser descendência de Abraão não salvava os judeus. Ser batista não salva você. Ser evangélico também não te salva. Entende isso? Arrependimento de pecados, fé no Senhor Jesus Cristo, convicção de salvação, certeza de que hoje, se eu morrer, estarei no céu com Deus. Não preciso mais de nada. Nada. Não preciso mais de nada. Preciso mais de quê? Estarei com o Senhor. Você que é crente em Jesus e tem convicção disso, estará com o Senhor. Então, por que ficar ansioso? Por que ficar triste? Por que se amarrar aos valores dessa realidade? Irmãos, essa vida vai acabar. Não precisamos, falei de manhã, falo hoje de novo, não precisa ter medo do Covid. Temos que nos cuidar. Tomar remédio, fazer exame, tudo direitinho. Quem quer tomar vacina, toma. Quem não quer, não toma. Se não tomar, não viaja. Tudo bem, mas, fica aí. Mas a gente se cuida, porque tem que cuidar. Mas não precisa ter medo, pânico, sofrimento. Morreu, é céu com Deus, é ressurreição. E essa convicção vem da palavra de Deus, porque está escrita aqui essas promessas, essa verdade, realidade para nós, e nós estamos somente aguardando o nosso dia. Esse mundo vai acabar. Temos que entender isso. E nós vamos ressuscitar com Jesus para reinar com Ele, co-herdeiros com Cristo. É isso que nos deve motivar, animar, dar vida, sentido. Temos tudo. Não precisamos de mais nada. E é por isso que estamos na igreja, para louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E para usar o que resta dessa carcaça para a glória de Deus. E então, não devemos viver por rótulos. Rótulo não salva. Existem igrejas recheadas de pessoas evangélicos, totalmente longe do que o evangelho de Jesus Cristo diz. Isso é uma realidade triste no Brasil. Talvez as pessoas achem que o Brasil é um país evangelizado. Está longe de ser um país evangelizado, porque muitos evangélicos não conhecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, por incompetência de pastores e missionários que não explicaram e não ensinaram o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou negligência talvez, ou pecado mesmo. Romanos 9,30, então, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la todavia, a que decorre da fé. Gentios, gregos e romanos, que adoravam Baco, Dionísio, viviam na bebedeira, nas orgias, na promiscuidade, na idolatria, creram em Jesus. Às vezes eu acho que era mais difícil ser crente naquela época do que hoje. Um dia, faça uma pequena pesquisa do que era uma bacanalha, uma festa a Baco naquela época. O nosso carnaval perde a feio para aquelas festas gregas e romanas daquele período. E os crentes em Jesus, que se convertiam ali, eles rejeitavam tudo aquilo. Sempre foi dito, desde o Antigo Testamento, que os gentios iam se converter. Raabe, a prostituta, Hebreus 11:31 diz, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Em algum momento aquela mulher ouviu da mensagem do Cordeiro Pascal, do descendente da mulher, do Messias, e ela creu que se ela escondesse ali os espias, ela estava dando um passo para entrar na nação de Israel, crendo no mesmo Messias que os espias criam. Era uma gentia, prostituta. Os ninivitas não eram descendentes de Abraão, Raabe também não era, mas foram justificados pela fé. Olha Jonas 3,5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Verso 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, que a mensagem de Jonas foi, daqui a 40 dias Nínive será subvertida, né? Viu Deus o que fizeram,
como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Isso não quer dizer que Deus retrocedeu no plano, não é isso. Não quer dizer que Deus mudou o plano, também não é isso, mas quer dizer que o Senhor, ele tem o meio e o fim. Tem uma pregação de juízo para mover os corações a um arrependimento. Deus mesmo fez isso através do Espírito Santo de Deus, e obviamente já estava no plano do Senhor que haveria o livramento dos ninivitas no final. Mateus 12:41. Ninivitas, Jesus falando. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Esta geração que Jesus fala é uma geração de judeus a quem Jesus estava pregando e que não criam nele. Os ninivitas, gentios, extremamente pecadores, foram salvos somente pela fé. Eles não tinham o rótulo descendência de Abraão. Não tinham este rótulo. No plano de Deus, muitos gentios haveriam de se converter. A gente citou apenas alguns exemplos aqui. O Salmo 96:3 diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Isso é pregar a mensagem de salvação a todas as nações da antiguidade. Salmo 96:7, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. E o verso 10, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Isso era uma mensagem de salvação, para que as nações e os povos da antiguidade crescem no Senhor, no Deus de Israel. Os gentios haveriam de crer sim no Antigo Testamento. Muitos se converteram, a gente nem sabe, vai encontrar com eles na ressurreição, no novo céu e na nova terra. E Romanos 9:31, voltando para o nosso texto de hoje, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Não chegou, porque não foi por fé, foi por obras. E muitos da nação de Israel, nesse período, se perderam, porque não creram no Senhor Jesus Cristo como o Salvador, o Messias prometido. Ser de Israel, etnicamente falando, de sangue, não salvava. Ser batista, trazendo para o nosso dia a dia, também não salva. Ser filho de crente, também não salva. Nem ser filho de pastor salva. É necessário arrependimento de pecado, fé que Jesus morreu numa cruz para nos livrar da condenação eterna. Os rótulos não nos salvam. Se você que é crente ou diz que é crente, mas nunca entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu hoje, arrependa-se do pecado. Peça a Jesus para que Ele lhe salve e viva em fé, uma fé genuína junto com o Senhor Jesus Cristo, porque não adianta frequentar a igreja evangélica sem crer em Jesus. Em Mateus 23, nós lemos Jesus pregando aos judeus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé, a pessoa nunca creu, né? Mas dava o dízimo. Dar o dízimo não salva, viu? Dar o dízimo não salva. Então é necessário ter uma conversão genuína. E Gálatas 3:7 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O povo de Israel, o povo de Deus, eram aqueles israelitas que tinham a mesma fé de Abraão. Isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus era qualquer gentil, ninivitas, Raabe, a rainha de Sabá, qualquer outro, provavelmente Nabucodonosor e outros gentios que se converteram no Antigo Testamento, estes eram filhos de Abraão, pela fé, mesma fé que teve o pai Abraão. A justificação não depende de rótulo religioso. Grave isso para o resto da sua vida.
Segundo aspecto do nosso texto é que a justificação depende somente da fé. Somente da fé no Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Não há nada que você faça para ser salvo. Nenhuma obra, absolutamente nada. Nem levantar a mão. O batismo, muito menos. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo. E é o que nós lemos em Romanos 9, verso 32. Por quê? É a pergunta inicial do verso 32, né? Por quê? Por que que os israelitas, que tinham a lei, tinham os profetas, o Messias era judeu, eles tinham tudo. Por que que eles não se converteram? Esse porquê é isso, no verso 32. Lembra que isso aqui é uma conclusão de todo o capítulo 9. E Paulo responde, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Você pode ser muito religioso, não falta um culto, lê sua Bíblia todo dia, entoa os cânticos de modo forte e maravilhoso, dá seu dízimo e suas ofertas, e até serve no departamento da igreja. Se você não se arrependeu dos pecados e crê em Jesus, você é um religioso somente e não será salvo. Certo? Você é como um católico romano, como um mórmon, que são seitas. Você está do mesmo jeito. Em que sentido? Não no sentido do ensino errado, mas no sentido de vivendo só uma religião. Entende isso? E é por isso que às vezes a gente vem para a igreja e fica desanimado. E a gente vem para a igreja e às vezes não sente aquele negócio. É por isso que falta o fervor, a alegria da salvação. É porque não foi salvo, entende? É religioso. Talvez veio de uma tradição de uma família evangélica. Estão entendendo? Aí não se alegra, não vibra, não percebe, eu tenho a salvação em Jesus, eu não preciso de mais nada. Não preciso sofrer os sofrimentos dos pecadores desse mundo, ansiosos, com dinheiro, com dívida, preocupação se vai morrer, se não vai morrer. Irmãos, Jesus deixou isso claro, essa é a preocupação dos gentios. Eles é que se preocupam com essas coisas, com o que comer, com o que vestir. O que é que Jesus está dizendo? Viva para o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino do Senhor. Vá buscar Deus, vá pregar o evangelho, vá fazer discípulos, lute contra os seus pecados, obedeça a palavra de Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação. E as outras coisas? Descanse no Senhor. Óbvio, trabalhe, estude, faça a sua parte, ore a Deus e vamos seguir. Nós temos tudo, irmãos. Aqui esses irmãos, eles não foram salvos porque eles achavam que o rótulo religioso deles, ser judeu, filho de Abraão, os salvava. Hoje, trazendo essa mensagem para nós, e o risco é esse no mundo, no Brasil e no mundo evangélico, é achar que o fato de eu ser evangélico, estou numa igreja, estou congregando, pronto, estou salvo. Arrependeu dos pecados? Creu no Senhor Jesus Cristo? Você já orou e pediu para Jesus lhe salvar? Entendeu o evangelho que é simples? Ou você vive numa tradição religiosa, achando que seguir esta tradição religiosa vai te salvar? Não vai. Não estou dizendo que você não deve vir para os cultos, orar, não estou dizendo isso. Claro que a gente tem que fazer tudo isso, mas para a glória de Deus, não para a salvação. E muitos evangélicos estão assim. Na verdade, boa parte dos evangélicos, os que se dizem evangélicos no Brasil, estão nas igrejas evangélicas, não estão nem atrás de salvação na eternidade, certo? Estão atrás de salvação dos problemas terrenos, que é a teologia da prosperidade. Alguns sociólogos chamam isso da religião agorista. Antigamente a turma pensava no céu, salvação. Hoje, os evangélicos, no Brasil e no mundo, muitos, em boa parte do planeta, estão atrás de uma salvação agora na terra. Estão atrás de pastores, bispos e apóstolos que resolvam o problema financeiro, o problema familiar, o problema de saúde.
É isso que os evangélicos estão atrás hoje. Não estão atrás de continuar a obra de Jesus. E se examine. Será que eu não sou um evangélico que estou atrás dessas coisas? Será que eu estou pensando em continuar a obra de Jesus? Ou eu quero Jesus só para resolver os meus problemas? Deus pode, se Ele quiser, resolver os nossos problemas. Mas nós não somos crentes por causa disso. Somos crentes para servir ao Senhor e para a glória de Deus, porque Jesus nos salvou da condenação dos nossos pecados. E no final do verso 32 tem um detalhe muito interessante. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? É Jesus. Como pode Jesus ser uma pedra para tropeço para alguém, né? Que figura esquisita para falar de Jesus, o Senhor, o Salvador. Mas desde o Antigo Testamento, era assim que o Senhor Jesus, ele era apresentado. Desde o Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é retratado como esta pedra de tropeço, que aqueles que são somente religiosos tropeçam nela. Acham que estão indo para a salvação e não estão. Mas antes de falar dessa figura, olha o que diz Hebreus 11:6 sobre a salvação somente pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé é isso. Primeiro eu creio, obviamente, que Deus existe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu sou galardoador dos que buscam a Deus, ou seja, vou receber o mesmo galardão daqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. É necessário ter fé. Sem fé ninguém agrada a Deus. Se você cantou esse hino aqui sem fé, não agradou a Deus. Se você veio para a igreja sem fé, não agradou a Deus. Se a sua oferta foi sem fé, não agradou a Deus. Fé, que fé é essa? Fé de que o Senhor existe e de que tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus. Se você estiver adorando ao Senhor, na sua casa ou aqui na igreja, você tem que imaginar na sua cabeça um alto e sublime trono. E o Senhor está ali, entronizado entre os querubins. Leia Apocalipse 4 e venha para a igreja. E aí você senta na sua cadeira, em breve vai estar mais confortável, você senta na sua cadeira aí, e você vai ficar imaginando, eu estou exatamente nessa dimensão celestial adorando ao Senhor. Porque o que nós fazemos aqui na terra, enquanto estamos sentados aí cantando, é para o Senhor nosso Deus. Então devemos ter toda a concentração, toda a atenção, toda a reverência, porque estamos nos prostrando espiritualmente diante do Senhor. Ele ouviu cada cântico. E aí, enquanto você canta, você também ora. E se você está sofrendo, aí você entrega a Deus e coloca a Ele o seu sofrimento. Este é o processo de adoração ao Senhor. Tudo isso é pela fé. Sem fé não dá para agradar ao Senhor e não há salvação. Efésios 2:8, sobre a salvação somente pela fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. É pela graça, graça é o favor de Deus, é mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso não vem de vós, a fé não vem de nós. Nenhum ser humano tem fé para se salvar. Então, no dia que você creu em Jesus, a fé que você teve para crer em Jesus não era sua. Você não sabia disso. Mas foi o Espírito de Deus que colocou aquela fé em você, pela graça de Deus, de modo sobrenatural, que nós não conseguimos explicar, obviamente. E você creu. Do nada você ouviu a mensagem do Evangelho e foi refletindo e sentiu aquela angústia e o peso do pecado aumentando cada vez mais. Ouve a pregação do Evangelho e você entende, é esse o caminho. Quem lhe convenceu foi o Espírito Santo. E então você se arrependeu e entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Esta fé é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é por obra nenhuma. Quando você manifestou no seu batismo que creu no Senhor Jesus Cristo, até aquilo ali foi fruto da fé que Deus implantou no seu coração, porque ela é dom, é dado. Dom quer dizer uma coisa dada, é um presente. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E as boas obras? Agora que eu sou salvo, eu vou exercer essas boas obras.
Eu vou ser misericordioso, gracioso, amoroso com os meus irmãos, com os meus inimigos. Vou ser gentil, vou amá-los, vou cuidar. Quem me rejeita, eu vou atrás. Quem me maltrata, eu dou um presente, eu cuido. O crente tem que ser assim. Fácil? Nunca foi, nem será. Mas o Senhor nos reveste do Espírito dele para vivermos assim, amando os nossos inimigos. E é assim que nós vencemos. Observe, então, que a justiça depende somente da fé. A justificação depende somente da fé, não depende dos rótulos. E, por fim, o último aspecto desse texto é que a justificação ela está fundamentada na pedra de tropeço, que é o versículo 33. Final do verso 32, Paulo diz, tropeçaram na pedra de tropeço. E o 33, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Pedra de tropeço, colocada ali para a pessoa cair. Quem é? É Jesus. A rocha de escândalo. O escândalo aqui, literalmente, é uma armadilha para que a pessoa caia dentro dela. Jesus foi uma armadilha? Jesus foi tropeço? Sim. Em que sentido? Antes de revelar, Paulo citou Isaías 28:16. Lá Isaías 28:16 diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Olha, como Paulo citou esse texto, se Paulo está falando de uma pedra de tropeço. Mas em Isaías 28:16, que é muito parecido, Paulo citou esse versículo, só que ele deu uma adaptada. Ele pegou outro versículo de Isaías e juntou os dois versículos e citou aqui. Essa pedra que é de tropeço é a mesma pedra aprovada, é uma pedra preciosa para alguns, mas para outros é rocha, pedra de tropeço, rocha de escândalo. Olha o que significa isso que Paulo está dizendo em Isaías 28:16. Vamos ler Isaías 28:7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Veja quantas vezes ele repete, né? E aqui é uma exortação a quem? Profetas e sacerdotes de Israel, que se embriagavam, enchiam a cara de vinho e não administravam bem a nação. Erram na visão, tropeçam no juízo, não administravam bem, não ensinavam o povo o que deveria acontecer, por isso que a gente não pode beber, porque quando você bebe, você faz besteira, toma decisões erradas. Verso 8 de Isaías 28, porque todas as mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem imundícia. É uma imagem da nação de Israel governada por inaptos, sacerdotes e profetas, bebuns, só sabiam vomitar de tanto beber. Que visão terrível! E aí Deus diz que colocou uma rocha aprovada e preciosa. Como vocês não estão firmados nela? Isaías 28:10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Esses sacerdotes e profetas alcoólatras da época de Isaías, que só sabiam vomitar nas mesas, que não administravam bem a nação, como é que eles mostravam a fé deles? Religiosidade através de regra. E é o que o profeta está dizendo, preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. O que é que adianta ter 613 mandamentos e não ter fé? Os judeus tinham 613 mandamentos. Viviam religiosamente guardando esses mandamentos e foram reprovados. Ter regras não significa que estamos vivendo em santidade. Obedecer regras, eu já falei isso outra vez aqui. Viver numa ética correta não implica santidade. Sou um bom cidadão, pago minhas dívidas, cuido da minha esposa, cuido dos meus filhos.
não faço mal a ninguém, até ajudo os pobres. Isso não quer dizer que você está agradando a Deus. Lembra que Jesus disse, os pobres vocês têm aí todo dia. Não é que não é para ajudar, mas isso, por si só, não agrada a Deus. Você pode ter uma excelente ética, comportamento e estar longe de Deus. Eram esses líderes aqui. Por isso Paulo cita esse texto de Isaías, porque ao citar esse texto de Isaías, mesmo que ele juntou com outro versículo que a gente vai ler aqui, Paulo está trazendo à memória dos leitores judeus dessa epístola que o rótulo, sou descendente de Abraão, tenho a lei de Moisés, não salva. Viver por regras não salva. Não adianta. Então temos que viver segundo os princípios do Novo Testamento. Temos que ler a Bíblia e ter comunhão com Deus para que o Espírito Santo de Deus nos ensine o nosso comportamento. A Bíblia não diz que o crente tem que vir para a escola dominical. A Bíblia diz, não deixe de congregar. É uma lacuna, né? Eu sou um crente, eu posso interpretar assim. Então, eu venho só à noite. Estou dando um exemplo. Entende? Eu venho só à noite. Será que Deus vai se desagradar de mim? Acho que não. Mas tem outra forma de pensar. Essa forma é errada, certo? Tem outra forma de pensar. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu tenho tanto que aprender sobre Jesus. Eu preciso tanto aprender da Bíblia. E eu já tenho tão pouco tempo para aprender do Senhor Jesus Cristo. Eu vou para a escola dominical. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando é sacrificado. Porque eu preciso aprender do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso glorificar a Deus. Eu tenho que adorar o Senhor. Eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos. Eu mal vejo os meus irmãos. É só no domingo à noite. Essa é outra forma de pensar. Eu não venho para a escola dominical para cumprir uma regra. Porque o pastor mandou e eu tenho que cumprir uma regra. Porque se eu fizer isso, isso não agrada a Deus. Eu tenho que vir para a escola bíblica dominical. Por amor a Deus. Para honrar e glorificar o Senhor. Lembra de 1 João? Falamos muito isso naquela epístola. É muito fácil falar. O difícil é fazer. Amo a Deus. Oh, Deus está aqui no meu coração. O cabo até chora. Choro. Deus é maravilhoso. Eu só ando com a minha Bíblia pegado. Irmãos, não me comove. E muitas vezes eu nem acredito. Mas, aquele irmão que se sacrifica pelo nome de Jesus, na prática, no dia a dia, acordando cedo ou dormindo tarde, para ler sua Bíblia, para orar, para pregar o Evangelho, para fazer discipulado, para servir na obra do Senhor. Aquele irmão que nem tem tempo, mas se esforça, não para mostrar para as pessoas ou para os pastores que ele é um crente fiel, mas por amor e para a glória de Deus. Ninguém está vendo. Esse aí, sim. Ele não fala, mas ele faz. Entende? Temos que ser crentes de obras, não para a salvação, mas para a glória do Senhor nosso Deus. Paulo está dizendo exatamente isso. Não adianta ter tantas regras se vocês não fazem as coisas por fé para a glória do Senhor. E aí Paulo citou outro texto, Isaías 8,14. Ele juntou os dois versículos aqui. Isaías 8,14 diz, ele vos será santuário, Deus, né? Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa. As duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Por quê? Porque estavam em pecado, em idolatria. A mesma rocha de escândalo e de ofensa. E aqui nesse texto é Deus, o Senhor. A mesma rocha de escândalo e de ofensa é a pedra preciosa. Para os crentes em Jesus, respondendo à pergunta do início, Jesus é uma pedra preciosa. Fazemos tudo pelo Senhor Jesus Cristo. Nos sacrificamos pelo Senhor Jesus Cristo. Por amor a Deus, a Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Para os incrédulos, Jesus é uma armadilha, pedra de tropeço. É algo negativo e ruim. E eles vão tropeçar e vão cair no inferno, porque vão viver uma religião por obras e não uma religião por fé, como o Senhor ensina na sua palavra. O Salmo 118 fala também da pedra.
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Marcos 12:10 nós lemos: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, citando o Salmo 118. Atos capítulo 4, verso 11: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores. Quem são os construtores aqui? Judeus. Rejeitaram esta pedra, a qual se tornou a pedra angular. E o verso 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é uma rocha de salvação para os que creem, mas uma pedra de tropeço para os que se perdem. Como foi com Israel lá no Antigo Testamento, Deus foi com Israel no Antigo Testamento, é hoje Jesus para com aqueles que creem nele. Pedra preciosa, mas para os que não creem é uma rocha de tropeço. Sabe por que Jesus foi rocha de tropeço e escândalo para os judeus? Porque eles queriam um Messias poderoso, rico, que os libertaria do Império Romano. Eles queriam um Messias para eles se orgulharem ao nosso Salvador. Chegou lá destruindo César e as legiões romanas. Era isso que eles esperavam. Jesus veio, filho de um carpinteiro. Indicava que ele era pobre. Não era miserável, mas era pobre. Indicava que Jesus, ele não estava na elite. Ali os fariseus, os saduceus, não. Nem se identificava com esses grupos. Jesus andava com pessoas que ninguém andava. Ia com os pescadores, pregava para as prostitutas, tocava num leproso, ninguém tocava em leproso. Esse não pode ser o Messias, ele está muito diferente. Isso humilhava o judeu, entende? Humilhava o judeu. E ele não aceitava esse Messias fraco. Na cabeça do judeu, ele sabia as promessas do Antigo Testamento melhor do que nós, mas eles não aceitavam um Messias fraco. Aí você pergunta, e eles não leram Isaías 53? Diz lá que o Messias, ele era até feio, né? Não tinha nenhuma beleza inerente a ele, ele era o servo sofredor. Pois é, eles sabiam desse texto, mas eles não queriam enxergar esse texto. Às vezes a gente faz muito isso. Vemos os textos na Bíblia, conhecemos, mas não queremos enxergar certos textos da Bíblia. E às vezes, muitos evangélicos fazem a mesma coisa. Eles não querem um Jesus que se humilhou, que se sacrificou, que deixou ser preso, deixou se julgar injustamente. E Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Nós devemos imitar o que Jesus Cristo viveu aqui na terra. Entende? Ele é o nosso mestre, Senhor e Deus. Então, quem aqui é maior do que Jesus? Né? Para dizer, eu não quero sofrer, eu não quero ser humilhado, eu não quero passar por dificuldades. Quem aqui é maior do que Jesus? Nenhum de nós. Entende? Temos que ser como o nosso mestre. Ah, pastor, então você está dizendo que eu tenho que viver sofrendo, me humilhando? Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que quando for requerido de você, seja um servo, uma serva, esteja pronto para sofrer a injustiça e com o coração perdoador. Não consigo, então ore. Esse é um bom motivo para jejuar e orar. É para estar pronto, para passar pelas dificuldades da vida, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Aí jejue, ore. Mas por quê, pastor? Porque o nosso mestre viveu assim. O nosso Deus é assim. Jesus é o nosso Deus. Você vai ser diferente dele. Entende? Isso, essa verdade e esta mensagem, os evangélicos não querem Jesus, porque Jesus é simples. Porque o evangelho é simples. Os evangélicos querem o glamour, né? Querem fazer que nem Roma fez.
colocar o seu líder sentado num trono de ouro. É isso que os evangélicos querem hoje. E fizeram. O Templo de Salomão, deve ter o trono lá do bispo deles, né? E fizeram. Entende? E o meio evangélico se corrompe. Por quê? Esqueceram o fundamento da fé, o Senhor Jesus Cristo. E no dia que você estiver esquecendo, volte para os evangelhos e leia, porque aquele é o modelo de vida para todos nós. Não há espaço no reino de Deus para o soberbo, para o orgulhoso, para aquele que não quer perdoar. Se você vive assim, você tem que se converter, tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Olha o que Pedro disse em 1 Pedro 2,7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Isso é Jesus, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Para os crentes, Jesus é uma pedra preciosa. É o nosso tesouro. A gente é louco para viver que nem Jesus e não consegue, porque o pecado é terrível. Mas a gente se esforça e batalha. Mas para os incrédulos, é uma rocha de ofensa. Eles vão tropeçar nela. Essa pedra de tropeço que é Jesus, ela é a pregação. Hoje ela está nesta pregação que os crentes fazem. 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por isso que eles se escandalizaram, porque eles não queriam um Messias daquela forma. Os evangélicos hoje não querem Jesus como seu Salvador. Muitos nem sabem o que é Jesus como Salvador. Vivem em regras, buscando prosperidade, a religião terrena, satisfazer os seus problemas, não vivem para a glória do Senhor nosso Deus. Nossa salvação é Jesus Cristo, não é um rótulo. Não adianta ser batista, presbiteriano, ou de qualquer outra denominação que você seja. Nossa salvação é o Senhor Jesus. Arrependimento de pecados e fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento da nossa religião, a verdadeira religião, como a Bíblia nos mostra. Fora disso, é pecado. Não sejam desses evangélicos que vivem baseado em regras, em ritos, e nunca creu no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te louvamos pela tua palavra, por esse trecho maravilhoso da Epístola de Paulo aos Romanos, que nos abre os olhos, primeiro para te amar. Amar o Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e também para nos mostrar o norte, que a nossa fé é fundamentada no Senhor, não nos rótulos modernos que existem para a igreja ou para os crentes. Capacita-nos, Senhor Deus, a não cairmos nos pecados que Israel caiu no passado. Te louvamos porque o Senhor salvou o remanescente fiel ali de Israel, e creio que temos também um remanescente fiel na tua igreja, a igreja invisível, que só o Senhor sabe quem é. Obrigado porque o Senhor nos salvou, nos livrou das trevas do pecado. Nos capacita, ó Pai, a amarmos o Senhor Jesus Cristo como esta pedra preciosa e viver para a honra e glória do teu nome, não por regras, mas pela fé que agrada ao Senhor, para podermos obedecer os teus mandamentos. É o que eu te peço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus te dê uma boa semana. Vamos orar agora silenciosamente, nesse momento. Você pode conversar com o Senhor sobre tudo que meditamos aqui. Deus te abençoe e até breve.